Olá, seja muito bem-vindo ao programa A Autarquia em Sua Casa. Hoje encontramos-nos na freguesia de Vinhós, no concelho de Peso da Régua, e comigo tenho o Sr. Presidente da Junta de Vinhós, Joaquim Marques. Olá, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Sr. Presidente, começaria esta nossa conversa por lhe pedir que me descrevesse a freguesia de Vinhós. O que é que ressalva de mais importante? Ora bom, a minha maravilhosa freguesia localiza-se nas Fraldas da Serra de Marão. A nível de relevo, é um relevo acidentado e tem a sua beleza e a paisagem que vamos mais tarde ver, que é maravilhosa e que é digna de ser visitada pelos nossos turistas, em que muitas vezes fazem as paragens no Rio Douro, no concelho da Régua, mas deveria haver ou proporcionar-se-lhe uma situação mais digna de poderem vir visitar pontos do nosso concelho, como é o caso da freguesia de Vinhós, em que temos ali uma localidade que é a Ermida do Marão, que é maravilhosa, onde se respira o mais puro ar do mundo, bem oxigenado. Infelizmente agora sofremos lá um grande incêndio Era isso que eu e... lhe ia perguntar. Esta é uma freguesia muito propícia aos incêndios, Sim, não é? nós temos muita zona verde e há muito manto morto que se proporciona a incêndios e depois há muita mão criminosa que anda por aí espalhada e que não vê a situação das pessoas e de quem vive dos bens que tem por aí espalhados, que é o caso dos pinheiros e castanheiros. É uma autêntica maldade. Exatamente. É uma autêntica maldade e não só prejudica certos proprietários, como também prejudica o ambiente e prejudica a beleza natural que nós aqui temos. Sr. Presidente, nós estamos a falar de quantas pessoas aqui na sua freguesia? Isto aqui na nossa freguesia estamos a falar de 501, 520, porque aqui também há muita imigração. E infelizmente a nossa população é uma população envelhecida. Temos muitos séniores já de uma certa e determinada idade que precisavam de muita ajuda e muita coisa que está esquecida por quem nos governa muitas vezes. Porque estamos a falar de situações aqui que em percentagem nós na população temos quase 70% da população é uma população envelhecida, com reformas miseráveis. Estamos a falar de 250 a 300 euros por mês de reforma, que mal chega para medicamentos e, ao mesmo tempo, isto acarreta outras situações, é que não só chega para medicamentos, como ainda temos aqui localidades nesta freguesia que não temos transportes públicos. E quando não há transportes públicos, tudo o que é através de táxi ou privado tem custos mais elevados para reformas exorbitantes, que são estas de 300 euros. Torna-se mais complicado. Muito mais complicado. Mas o facto de não haver transportes públicos é as infraestruturas não serem adequadas, não? As ruas não serem adequadas. Exatamente. Porque, por exemplo, aqui no local, e eu torno a citar o local da Ermida, há partes da via que são muito estreitas e então o autocarro não passa. Pois. E pronto, não tem o dito transporte público, que era necessário. É uma freguesia maioritariamente, ou predominantemente rural. Sim. O que é que se produz mais aqui? Olha, nós aqui temos vinho, azeite, milho, mas o milho já numa escala menor. Essencialmente vinho, não é? A maior cultura é o vinho, é o vinho e o azeite. Consumo e tratado também. O dito vinho do Porto, que não é vinho do Porto, é vinho do Douro. É vinho da região do Douro. Isto de vinho do Porto é de onde ele se vende, mas aqui é que se trabalha o vinho. Verdadeiramente. O verdadeiro, o genuíno vinho generoso. Vinho generoso. Isto não é para ofender ninguém do Porto, pelo contrário, porque lá é que ele sai e está tudo bem, mas aqui é que se produz também o dito vinho do Porto. Tem havido dificuldades nessa... Muitas dificuldades. E já tem havido aí várias manifestações, mas isto é como tudo, todos ralham e ninguém tem razão. Isto governa Maria em casa vazia, o que é que se há de fazer? Eu pergunto isso porque há muita exportação, há muita importação
É assim, Qual é o principal fator? a situação aqui é que nós temos as cooperativas e as cooperativas deveriam ser cooperativas e olhar para a situação do agricultor, do vitivinicultor. E eu acho que se esquecem um pouco dessa situação, porque o vitivinicultor anda todo o ano de volta da vinha, de volta da videira, chega à altura da vindima, corta as uvas, agarra nos seus veículos, transporta as uvas até à cooperativa, a cooperativa transforma essas uvas em vinho, vinho tratado e vinho de consumo, vende o vinho e esquece de pagar. É uma situação caótica que aqui existe. É assim, como é que, levando um bolo, um presente, a uma cooperativa, que eu insisto nisto, cooperativa deveria ser algo que estivesse a zelar pelo interesse de quem leva o produto, conseguem vender o produto super bem e o agricultor anda sempre a gritar pelo dinheiro que não tem dinheiro para o cultivo de uma próxima colheita. E vivem-se aqui situações caóticas em que há gente que meteu-se em certas obras e a contarem com o dinheiro que lhe seria depois dado pelas cooperativas, para onde venderam o produto. Eles merecem, não é? Exatamente. E vêm-se atrapalhados com a vida porque o dinheiro não vem e nem vem em data para chegar, receber, não é? para receber. Sr. Presidente, passando um tema um bocadinho diferente, que é a educação, como é que a freguesia se encontra em termos de rede escolar? Eu sei que é uma freguesia Sim. 70% mais idosa, mas... Ora bom, isto agora também, nesse aspecto da rede escolar, sofreu uma alteração. Como vê, ou iremos ver, as escolas primárias do projeto centenário do outro senhor, do tempo da outra senhora, ele fez várias escolas e nós tínhamos aqui 13 escolas primárias na freguesia. O que é que acontece hoje em dia? Estão fechadas. Mas não é só a questão de estarem fechadas, como há um grande e grave problema nestes meios rurais. As crianças cada vez são menos. A natalidade cada vez é menos. A juventude cada vez sai mais da terra. E agora o que se passa é o seguinte, o Sr. Presidente da Câmara do Peso da Régua, pensou em construir e em remodelar as instalações do ensino e comprou veículos e transporta as crianças das aldeias do concelho para a Régua, onde lá existem infraestruturas dignas e com todo o apoio para que as crianças possam desenvolver. Ora bem, isto é bom por um lado, porque têm tudo nas mãos para se poder desenvolver, mas é mau por outro, porque as crianças em qualquer lugar são as flores do jardim. E aqui há uns anos atrás vinha-se às freguesias, a qualquer aldeia, via-se as flores do jardim, que eram crianças a chilrear, e hoje não se vê uma criança. É difícil, não há crianças. Esse espaço das escolas que foram fechadas foram reaproveitadas para algum tipo de Olha, isto é assim, atividade? Eu pensei nisso. E ali a nossa escola primária, fiz lá umas remodelações para fazer um centro de convívio e para que as pessoas pudessem conviver. Tenho sempre a chave disponível para quem quer que seja para utilizar essas instalações. Só que o outro problema é que para se abrir algo tem que haver sempre pessoas responsáveis. E sempre que se pede a alguém para assumir o que quer que seja, temos grandes dificuldades, porque ninguém quer enfrentar uma situação que tenha que ter cuidado. As escolas estão vazias, estão disponíveis para inventos que possam vir a aparecer, mas por detrás desses inventos que possam vir a aparecer, a grande dificuldade é que cada vez a população diminui. Envelhece e não há. Mortalidade sim existe, natalidade
não existe. Há algum tipo de apoio, de trabalho com idosos, além desse centro que referiu? Sim, instituição? Nós aqui na freguesia, por acaso, não temos instituição nenhuma. Uma instituição que eu posso referir é aqui em Fontes, que é um centro-dia, e em Sedielos, que fornecem apoio aos nossos velhos. E pronto, trazem-lhe refeições, fazem a limpeza, apoio ao domicílio, vêm-nos buscar, levam-nos. Nós aqui como freguesia, eu estou à espera do Euromilhões para construir um grande e maravilhoso local para que os nossos velhinhos pudessem ter um fim de vida digno, mas o Euromilhões não sai e eu não posso construir. Sr. Presidente, em termos de empregabilidade, nota-se que a freguesia está cada vez com mais emprego, certo? Aqui com menos emprego, aliás. Sim. Aqui a freguesia como digo, tem problemas e cada vez são mais graves, porque é assim, aqui o emprego que existe é praticamente tudo na base da agricultura. Indústria pouco existe. A indústria é muito pouca. E a agricultura, perante as dificuldades que se apresentam, que é a situação das uvas irem para a adega, o vinho ser vendido e não haver dinheiro, não chega. Os labradores também param mais com o trabalho, e há certos e determinados trabalhos que até davam um trabalho às pessoas para poderem ganhar algum, não o dão porque eles próprios também estão a sofrer porque não têm dinheiro para pagar às pessoas. E então o que se dá aqui muito são situações de imigração sazonal, que quando é a altura do morango, quando é a altura do feijão, vão até a França, trazem um dinheirito, depois consomem o dinheiro, depois tornam a ir, e é essa a situação que a gente aqui vive. Na sua opinião, que medidas é que poderiam ser tomadas para este emprego aumentar? Medidas? O facto de pagarem aos agricultores era uma excelente medida, não é? Poderia, e os nossos governantes poderiam aplicar muitas medidas onde podiam empregar muita gente sem esbanjarem muito dinheiro. Porque isto é um esbanjar de dinheiro. E nós iremos mais tarde verificar essa situação, que é o seguinte: os nossos governantes, e isto sem ofensa para bombeiros, sem ofensa para ninguém, chega a esta altura e o que é que acontece? Incêndios por todo lado. Eu pergunto, se o Estado fizesse uma análise, viesse ao terreno, mandasse pessoas competentes analisarem o relevo do terreno, ver a situação em que se ele encontrava, se talvez com menos dinheiro, sem pagarmos a tantos aviões, sem pagarmos a tantos helicópteros, sem pagarmos a tantos bombeiros, esta situação que agora vivemos ia se tornar muito diferente. Porque se houvesse uma prevenção, acho que nada disto que vivemos agora iria acontecer. E o que eu quero dizer era uma formação de muito emprego. Porque há muita gente agora que queria ganhar dinheiro, e principalmente nesta altura, e aqui na minha freguesia, e se houvesse limpeza às matas, se houvesse limpeza onde a todo momento se dão grandes incêndios e onde a todo momento põem a população em alvoroço, com menos dinheiro do que o que se gasta atualmente, as pessoas iam ganhando dinheiro e iam tendo emprego, e o que acontece de prejuízo para o Estado, para o país, não se dava. E talvez houvesse uma melhor manutenção, não é? Exatamente, um expatriar de capital em que as pessoas ficavam contentes e, ao mesmo tempo, além de ficarem contentes, não se dava esta catástrofe que se dá, e facilitava-se-lhe a vida. Esta catástrofe que ainda ontem, não é? Exatamente, ainda ontem vivemos em uma situação... A tela está pintada de preto. Exatamente. É que nós temos aqui a Serra de Marão, que é um local maravilhoso. Quem não conhece, eu deixo aqui um slogan: venha ao Marão, venha ao Marão, porque dizem que quem vive no Marão, não, como é?
No Marão mandam os que cá estão. Mas não, aqui toda a gente manda e quando é por bem, venha toda a gente, porque isto aqui é um espetáculo, pronto, é uma beleza natural e é digna Presidente, iniciava agora um novo tema acerca do mapa autárquico, perguntando-lhe se a sua freguesia vai sofrer alguma alteração. Sim, vai sofrer alteração e dá-me a oportunidade de me poder pronunciar, que é o seguinte: isto de organização territorial foi uma lei que saiu sem nós podermos ter uma palavra a dizer sobre essa lei. Ou seja, tudo o que foi dito pelos presidentes de junta, tudo aquilo que se gritou e tudo aquilo que o povo queria, ninguém captou, nem ninguém ouviu dos senhores que nos estão a governar. Porque, como a lei diz, reorganização territorial. Sim, senhora. Linda palavra e linda frase. Só que isto de reorganização deveria ser, em primeiro, averiguado pelas entidades competentes. Vir ao terreno, mais uma vez suplico, em virem ao terreno, verem as condições em que certas e determinadas freguesias estão, onde se localizam e de que bens públicos é que usufruem, que é a nossa situação. Aqui a freguesia de Vinhós, eu como Presidente da Junta da Freguesia de Vinhós, sempre me debati e sempre insisti que a nossa freguesia não sofresse qualquer tipo de alteração. Nós nunca, eu da minha parte nunca quis, nem a minha população quis ser fundida com outra freguesia. Mas nada disso que a gente disse foi ouvido. E o que agora e atualmente predomina, porque os senhores que estão na Assembleia da República, que muitas vezes na bancada dormem grandes cestas, esses olhos que estão fechados deveriam abrir-se e virem ao terreno ver a situação em que a gente se encontra. A minha freguesia dista da sede de concelho 20 km. A única situação que existe nesta freguesia, o único elo de ligação às entidades públicas é a sede de freguesia, é o Presidente da Junta, é o Executivo desta Junta, é o que ainda dá, dentro das nossas possibilidades, um certo apoio à nossa massa já envelhecida. O Presidente da Junta aqui, ao fim e ao cabo, é o elo de ligação para tudo, que está disponível. Muitas vezes também não disponível, mas a maior parte faz para estar disponível, para que possa tratar de certos e determinados problemas que existem aqui na freguesia e com as pessoas, sempre disposto a ajudar as pessoas naquilo que lhe compete e que está sempre disposto a ajudar. Esta situação agora que se proporcionou fez com que estas freguesias, a freguesia de Vinhós e a freguesia de Moura Morta, se unissem. Espero bem que seja uma união de freguesias, que seja uma união de famílias amigas e que tudo venha a correr bem, mas a situação que eu sobreponho sobre isto tudo é que há freguesias que não deveriam de ser extintas porque, é como digo, é o único elo de ligação que existe entre as pessoas, é o Presidente da Junta, é o Executivo das Juntas de Freguesia. Eu perguntar-lhe qual seria a sua opinião, mas entendo perfeitamente. A minha opinião será sempre contra. O Sr. Ministro que fez esta lei, acompanhado pelos senhores deputados, porque é na Assembleia que se faz as leis, é na Assembleia que se dormem cestas e se fecham os olhos. Esses senhores que votaram a favor desta lei não deveria ser no âmbito geral. Deveria ser, sim, em certos e determinados locais. Talvez conselhos mais urbanos? Conselhos urbanos, correto. Agora, situações de freguesias agrícolas, é inadmissível fazerem o que fizeram connosco. E principalmente a nossa, porque é uma freguesia com uma área considerada, pronto, a nível populacional talvez não se justificasse, pronto, e cada vez assim a colaborarmos com estas situações e assim a implantarem leis, as freguesias não vão ser extintas. As freguesias vão se extinguir por elas próprias, porque vão ficar
desertas, as pessoas começam a fugir porque não se lhe oferece condições. Pelo contrário, oferece-lhe a condição de quererem abandonar a terra onde nasceram, onde têm raízes e ainda onde muitos vêm cá para visitar os familiares envelhecidos que já não podem sair daqui e ainda regressam à raiz. Mas a posterior isto irá tornar-se num deserto. Uma perda de identidade. Exatamente. Sr. Presidente, em relação à limitação de mandatos, eu perguntar-lhe também qual é a sua opinião. Isso é assim, não acho bem. Não acho bem haver limite de mandatos. E porquê? Porque se há uma pessoa que está a dar e a fazer e a colaborar em tudo o que seja bom para a população, em que a população tem o poder de eleger ou não eleger, qual é o motivo que vão pôr esse limite de mandato? Porque se um presidente, ou quem quer que seja, não for bom, o povo tem o poder, tem a esferográfica e tem o boletim onde vai fazer a cruz que o vai colocar ou não colocar a governar. Portanto, acho que isso aí não se justifica. Se um presidente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 mandatos, é porque algo fez para estar no lugar. Se não é bom, de certeza que está poderá estar o segundo, mas o terceiro, o povo tem, acho que a mentalidade já determina o poder que as pessoas têm. Não acha que poderá haver presidentes que não tenham essa capacidade de discernir quando é que deverão candidatar-se, quando não deverão candidatar-se? Por vezes não... É assim, eu acho que também qualquer pessoa deveria ter o bom senso de saber sair, porque isto só de se candidatar para ter poder ou sentir-se com poder e orgulhoso desse poder não leva a lado nenhum. E esse orgulho acho que existe também no nosso país e há pessoas que, lamentavelmente o digo, estão condenadas a estarem numa prisão e estão a governar certas situações públicas que isso não é digno e deveriam ter... Olha, para ser português deveriam ter vergonha até a candidatar-se, quanto mais ainda ao povo elegê-los. É essa a minha Sr. Presidente, passando a um outro assunto, onde é que nos vai levar agora? Ora bom, eu vou levá-los ao local maravilhoso da nossa freguesia, que é a velhinha Ermida do Marão. Gostaria de ter mostrado aquela maravilhosa paisagem há 8 dias atrás, porque era uma paisagem pintada de verde, em que se respirava aquele ar maravilhoso que dá saúde. Quase que estou a dizer que abrindo a janela e respirando aquele oxigênio é um pequeno almoço. E ao meio-dia a mesma coisa. O próprio ar alimenta e dá saúde àqueles velhinhos que ainda lá existem. Mas infelizmente vai-se passar o contrário, porque vamos ter um cenário de luto. O fogo devastou completamente aquela área. Exatamente. O fogo pintou aquele cenário maravilhoso de preto. E não só pintou a natureza de preto, como certos corações de habitantes que lá existem também estão de preto. Porque era daquelas terras que obtinham certos rendimentos para comporem a situação financeira, para medicamentos, para as bases, para o necessário. Depois poderemos dar aí mais uma voltinha, aqui mostrar-lhe onde os nossos poucos jovens ainda se divertem, num polidesportivo que a gente ali, ao ar livre, é claro, já fizemos. Depois estamos agora também numa construção de uma casa mortuária. É assim... Mas para já ficamos pela Ermida, não é? Ficamos pela Ermida, é isso. Vamos então acompanhar o Sr. Presidente nesta visita pela freguesia de Vinhós. Até já.
Encontramos-nos agora na Ermida, aliás um local muito emblemático da freguesia de Vinhós. Sr. Presidente, o que é que nos pode falar deste local que estamos a ver? Bom, o que eu posso dizer deste local é que é um local da nossa freguesia maravilhoso e que há muitos poucos dias, e como puderam verificar, houve aqui um grande incêndio onde as pessoas humildes desta terra perderam certos haveres, como os soltos, onde obtinham certos rendimentos para conseguir custear a vida durante o ano. E temos aqui, pronto, esta paisagem degradante que põe os corações destes habitantes de luto e ao mesmo tempo uma paisagem triste, que há muito poucos dias era bastante alegre, que isto quase que está aqui uma divisão da situação. Exatamente, era isso que eu ia dizer, porque do lado esquerdo nós conseguimos ver o antes e agora o depois, não é? Depois, exatamente, e vê-se que o luto não embeleza nada, pelo contrário, só dá tristeza e pronto, e traz depois outras situações para a situação económica das famílias humildes que aqui ainda habitam neste local, que se tornam cada vez mais difíceis. Era também um local para os pastos dos animais, nomeadamente os cabritos. Certo. Aqui, pronto, é nesta serra que levam a pastorear os rebanhos de cabras e ovelhas, onde obtêm também mais uma fonte de rendimento, que é através da venda dos cabritos, que é para a parte gastronómica da nossa região, tem o seu chamariz, o nosso cabritinho assado no forno a lenha. É muito apetitoso e bom. O que é que se vai fazer agora com os animais? Para onde é que eles vão? Essa é uma situação que é difícil de explicar. Assim, eles agora vão ter que procurar parte da serra onde possa haver alimento e pasto para os animais. Ainda temos ali aquela parte verde onde existe alimento para os animais, mas uma grande parte foi completamente destruída, o que se torna difícil para quem tem os animais. Sr. Presidente, passando um bocadinho a outro assunto, e é o primeiro mandato que aqui está, como Presidente da Junta de Freguesia, durante estes 4 anos que aqui esteve à frente da Junta, que obras é que foram realizadas durante o mandato? Olha, aqui neste local tenho ali uma obra que se pode considerar uma obra, foi a pavimentação de uma estrada que está ali atrás, em que não é uma autoestrada que nos leva aos centros comerciais, aqueles grandes centros comerciais onde há muita caixa registradora, mas onde esta gente que aqui vive, humilde e trabalhadora, utilizam para ir com os tratores para os campos, para cultivarem o milho, irem buscar o vinho, o pasto para os animais. E durante estes 4 anos aqui nesta localidade foi uma obra que fizemos. Fez uma mudança? Exatamente, fez uma mudança boa, porque as pessoas não tinham acesso com os tratores aos campos de cultivo e agora passaram a tê-los. Sr. Presidente, aqui a nível da gastronomia, e uma vez que falamos do cabrito, o que é que há mais, para além do cabrito assado no forno a lenha, como já referiu? Olha, nós temos aqui, pronto, o cabrito na ementa é o prato principal e é o mais saboroso. Depois também temos o anho, que é muito bom, já é uma carne não tão suculenta como a do cabrito, mas também é muito boa, assada no mesmo forno a lenha. E basicamente assim o chamariz e a ementa mais aconselhada é esse. É mesmo o cabrito com batata assada e arroz de forno, que aquilo come-se e morre-se por mais. Sr. Presidente, a nível da religiosidade, que aqui com certeza também existe, qual é o padroeiro? É que o padroeiro da nossa freguesia é o São João Batista. São João. Alguma festa realizada? Sim, fazemos uma pequena festa, mas cada vez se torna mais difícil porque cada vez temos menos pessoas, o país está em crise, as pessoas sofrem a crise, os donativos para se realizar a festa cada vez é menor, mas fazemos sempre uma festinha ao nosso padroeiro. Antes de finalizarmos esta nossa entrevista, vamos ver que outro local? Olha, agora vamos passar por Vinhós e depois de seguida vamos ao Cobo, ainda onde se anda a realizar uma obra, que é a tal Casa Mortuária, infelizmente. Eu queria antes inaugurar
um centro-dia para os velhotes e para as crianças, mas vamos ter que ser uma casa mortuária, que é o que andamos ainda de momento a construir. Nós vamos então seguir e finalizar, aliás, esta visita em Vinhós com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Até já. Estamos aqui num complexo desportivo, digamos assim. O que é que as pessoas podem praticar aqui? Olha, aqui o que mais se pratica é o futebol salão e o ténis. Pronto, mas o que se pratica mais aqui é o futebol salão. Vem cá muita gente? Sim, aos fins de semana principalmente ainda aparece aqui um bocado de gente. Muita nunca é porque nós temos pouca gente, mas ainda é frequentado por a maior parte dos jovens aqui da freguesia, vem todo aqui divertir-se. Esta foi também uma obra realizada durante o mandato, não é? Sim, sim. Projetada no anterior? Isto foi uma obra protocolada no executivo anterior e nós conseguimos concretizá-la. Veio um bocadinho tarde, mas chega sempre a tempo. Temos aqui para praticar desporto neste preciso momento. Sr. Presidente, não poderemos deixar de terminar esta entrevista sem que deixasse uma mensagem final aos seus fregueses, também como um apelo de esperança nestes tempos que não são fáceis e que correm. O apelo que eu faço a todos os habitantes da nossa freguesia, os que habitam nela e os que estão fora dela, que nunca se esqueçam das raízes e que lutem sempre pela nossa terra e que haja vida na nossa terra. Sempre na esperança de que isto vai melhorar, que isto vai ser ainda um paraíso. Além de já neste momento ser um paraíso, que isto se torne mais alegre, com mais vida, que nunca percam a esperança e que se lembrem sempre da nossa freguesia. Sr. Presidente, muito obrigada também por ter colaborado com a Norte TV. Obrigado eu e sempre ao dispor. Apareçam sempre. Muito obrigada. Quanto a mim, já sabe, eu despeço-me e poderá encontrar-me numa outra freguesia, num outro concelho, mas sempre com a autarquia em sua casa. Até lá.